Graça e paz, irmãos. Boa noite também a todos. Gostaria de compartilhar hoje algo com os irmãos que eu tenho meditado esses dias, porque a minha cabeça está sempre preocupada com respeito à nossa edificação, a edificação da igreja, o nosso crescimento. Eu acho que essa deve ser a preocupação de todos nós, nos preocuparmos com o nosso desenvolvimento, porque o Senhor não nos salvou simplesmente para nos livrar do inferno, mas Ele quer manifestar a sua vida em nós, hoje aqui na terra, e para isso é preciso haver um trabalho nas nossas vidas. E eu meditando ao Senhor, pensando sobre isso daí, por que nós temos enfrentado tanta dificuldade de manifestar mais da vida do nosso Senhor aqui, na nossa vizinhança, no nosso dia a dia, no trabalho com nossos colegas. E meditando e pensando, aí eu pensava sobre, a gente talvez precisamos ler mais a Bíblia, orar mais, jejuar mais. Também faz parte. Mas nós sabemos que tem muita gente que ora muito, jejua muito, lê muito a Bíblia, e a vida do Senhor Jesus continua escondida. O que está acontecendo? O que está faltando? E isso me inquietava, e me levou diante do Senhor, e eu ficava pensando nisso, e pensando, orando, sobre isso. E aí começou a me vir alguns textos. Quando eu fiquei mais intensamente pensando sobre isso, orando, e aí me veio um texto, lá de Tiago, capítulo 1, é onde nós vamos começar. Eu acredito que essa é uma das coisas que nós precisamos para que a vida do Senhor possa vir a se manifestar em nós, não só ficar internamente, porque nós recebemos a vida dentro de nós, nós temos a vida, Ele está em nós. Os irmãos, aqueles que creram, receberam o Senhor, essa vida está dentro de você, está dentro de cada um de nós. Mas por que essa vida não sai? Por que essa vida não produz os frutos? Porque esse mesmo Senhor, Ele é a palavra, e Ele diz que essa palavra é uma semente. Todos nós sabemos aqui, principalmente na nossa região, que uma semente, ela é apenas uma semente, mas quando você coloca ela no local adequado, ela nasce, ela produz algo, e ela cresce, ela desenvolve, e ela dá frutos, quando é uma árvore frutífera. Esse é o normal, e a palavra do Senhor é isso. Ela tem este poder. O que está acontecendo conosco? Nós temos ouvido a palavra, nós temos lido a palavra. O que está acontecendo conosco? Que essa semente não está produzindo, ou não está crescendo, ou cresceu, mas não está dando frutos. Nós vamos ver isso. Vamos começar aí com Tiago, que ele fala assim, Tiago 1, o versículo 21, a parte B do versículo, mas nós vamos ler ele todo. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Irmãos, e aqui essa salvação não é a salvação do inferno, é a salvação dia a dia, é a salvação do velho homem, do eu, das nossas emoções, das nossas vontades, que são contrárias às vontades do Senhor, que são contrárias à palavra. É dessa salvação que aqui está falando. Também a palavra, ela é poderosa para salvar o pecador, aquele que está morto nos seus delitos e pecados. É pela palavra que se ganha salvação. Paulo, em Romanos, vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
É a palavra de Deus, né? É ela que gera salvação, como aconteceu conosco, né? Nós somos salvos pela palavra, ouvimos a palavra e cremos, recebemos o Senhor. Agora, essa mesma palavra, quando nós a recebemos com mansidão, o segredo está aqui, irmãos. Por isso eu trouxe uma Bíblia hoje maior do que a que eu costumo usar aqui, que essa que eu leio em casa. Eu ia trazer a menor, eu estudo nessa aqui e costumo trazer a pequena, mas a pequena às vezes ofusca um pouco a minha visão, que já não está muito boa. Então, para eu não correr o risco de perder os detalhes, né, eu trouxe a maior aqui para não escapar. Porque, irmãos, essa é a palavra de Deus. Existem detalhes que estão ali escondidos, às vezes, atrás de uma vírgula. E se nós fizermos uma leitura da Bíblia, ou vivermos lendo a Bíblia corrido, para dizer que nós lemos, nós não vamos ganhar a vida dessa palavra. Não podemos ler a Bíblia como a gente lê uma revista, um jornal. Não podemos. Essa é a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Ela vem para produzir o que lhe apraz. Deus, quando envia com um propósito. E o propósito da sua palavra na nossa vida, irmão, é transformar a gente à imagem de Jesus. Esse é o objetivo. Se isso não está acontecendo, nós não podemos ficar tranquilos. Alguma coisa está errada. Nós começamos bem, ganhamos o Senhor, temos ouvido uma palavra maravilhosa, mas nós não temos conseguido pôr em práticas muitas coisas. E há um perigo, irmãos, há um perigo do endurecimento do nosso coração, da gente conhecer a verdade, conhecer a palavra do Senhor. Se tiver alto, Fabiano, você, que eu aqui só vou para frente. Então, irmãos, nós corremos o risco de ouvirmos muita palavra, de lermos muita palavra, de sabermos bem, aprendemos muitas coisas, e com o passar do tempo, nós vamos ficando como que acomodados, nós vamos virando aquele religioso que adquire as coisas apenas na mente, na nossa cabeça. Aí nós viramos um julgador, nós julgamos as pessoas, nós condenamos as pessoas, e nós não estamos indo para lugar nenhum também. Nós temos muita informação e há muitas coisas grosseiras que nós já não fazemos mais, né? Que uma boa pessoa também pode viver igualmente. Mas existe algo mais profundo que o Senhor quer tratar conosco, no nosso interior. O Senhor quer mudar, irmão, de verdade, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos acerca das pessoas, dos irmãos, o nosso amor. Porque uma das características do Senhor Jesus mais forte é o amor. Tanto é o amor que por isso Ele deu a sua vida por nós, o amor. E quando nós vivemos o contrário, nós nos tornamos egoístas. O que o egoísta faz? Ele só pensa nele, no que estão mais próximo dele, e ele não quer nem saber do resto. Ele vive uma vida social, a gente convive com as pessoas, mas nós não queremos saber de nada, não queremos participar de nada. Esse é o princípio de Caim. Não sei lá do meu irmão, sou eu por acaso guardador do meu irmão? Irmãos, esse é o princípio do inimigo, e o Senhor quer nos guardar disso. Aí ele vai dizer aqui, como é que a gente pode adquirir essa salvação? Recebendo a palavra com mansidão. Com mansidão. Como é que é isso? Né? Porque aqui em Minas, uma pessoa mansa, muitas das vezes, é aquela pessoa preguiçosa, né? Gosta de escorar nos outros. O manso que a gente conhece no Rio de Janeiro realmente é uma pessoa mansa, assim, né? Ele é calmo, ele é tranquilo, mas ele é trabalhador, ele corre atrás das suas necessidades, né? Eu fui aprender isso aqui, que o manso aqui, se você chamar uma pessoa, hoje esse irmão é manso, manso aqui tem outra conotação, né? Mas esse manso aqui, irmãos, é o manso como Moisés, né? Porque a Bíblia fala dessa mansidão também, né? Apesar de algumas vezes se irar, né? Como foi o caso de Moisés, e por isso não entrou na terra prometida. Mas, irmãos, eu tenho visto, a gente vai perceber aqui por alguns textos,
Eu acho que a gente já pode passar para eles. O versículo 2 vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha só, a quem que nós enganamos? A nós mesmos. Vamos nos tornando ouvintes. A gente vai se adequando às coisas mais grosseiras, vamos evitar as coisas mais grosseiras, mas nós continuamos avarento, cobiçoso, né? Continuamos ignorantes, continuamos brutos. Dentro de nós não temos amor para com as pessoas, não temos misericórdia, porque isso não aparece. Nós podemos ter aparência, né? E o Senhor, irmãos, Ele quer que nós sejamos praticantes da palavra. E para isso precisamos de mansidão. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Veja bem, ele vai dar exemplo agora aqui para nós. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Esse é o exemplo de quem não pratica a palavra, ouve e não pratica. Ele é aquele que contempla no espelho o rosto. Nós sabemos, nós temos espelho na nossa casa, você olha ali e tal. Eu cheguei aqui e já pensei, eu tenho que ir lá no banheiro olhar para ver se o vento no carro não bagunçou meu cabelo, né? Porque a gente olha, mas daqui a pouco a gente já esquece, né? Nós não ficamos. É o que só ouve a palavra. Se ouve a palavra, só lê a palavra, mas sem se preocupar em cumprir, sem se preocupar com as ordenanças, com os mandamentos, sem se preocupar com as exigências do Senhor para a nossa vida. Esse é o que contempla o seu rosto no espelho e assim que se aparta, logo se esquece da sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O segredo está aqui, irmão: atentar, considerar atentamente. Nós não podemos pegar as Escrituras e ler correndo. Podemos fazer esse tipo de leitura também, mas nós precisamos ter um momento de meditação na palavra, de refletir sobre a palavra, de pensar sobre você e a palavra, sobre a vida do Senhor, porque esse aqui é o caráter do Senhor Jesus, é o caráter dele que ele está transmitindo aqui para nós. Seus mandamentos é ele mesmo, é o caráter dele. Então nós temos que nos colocar em xeque com ele, nos conferir junto com ele. É ele que é a nossa vara de medida, irmãos. Não são os irmãos. Não temos que olhar para os irmãos e a gente vamos tropeçar, vamos ficar impedidos, vamos ficar embarreirados, vamos ter dificuldade de reunir. Mas se nós olharmos para o nosso amado Senhor, aquele que deu a vida por nós, sendo nós ainda inimigos, nós não temos motivo para deixar de reunir, para deixar de servir ao Senhor. Não, ninguém está fazendo, eu também não vou fazer. O Senhor fez por nós, nós não temos que esperar ninguém fazer. Talvez precisamos começar a fazer para que os outros também façam. Esse é o exemplo do Senhor para nós, irmãos. Então nós só vamos perceber isso aí, irmãos, quando nós começarmos a refletir sobre isso, a pensar sobre isso, meditar sobre isso, sobre a palavra do Senhor, aquilo que nós temos ouvido. Senhor, eu tenho me portado assim, meus pensamentos estão assim, eu tenho agido assim, eu tenho negociado desse jeito, mas isso me incomoda, mas eu estou tendo vantagem aqui, eu não posso voltar mais atrás. Mas Senhor, o que eu faço? Zaqueu se encontrava em situação também assim, irmãos. Ele estava próspero, ele era próspero, mas era uma coisa que ele fazia injusta. Ele era um publicano, ele cobrava os impostos dos seus irmãos, ele trabalhava para Roma e cobrava os impostos dos seus irmãos e cobrava juros, e eles eram injustos. E aquilo incomodou ele. E ele então, quando esteve diante do Senhor, ele falou: se tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Nós precisamos, irmãos, olhar para o nosso Senhor
olhar para a sua vida, olhar para o seu amor, por sua dedicação a nós, quando ainda éramos inimigos, para ir rogar a Ele: Senhor, me ajuda a olhar para Ti, contemplar o Senhor, a ver o Senhor na Sua palavra, aprender dos Seus mandamentos, para que eu possa expressar o Senhor, não mais eu, mas Cristo. Irmãos, é preciso, nós temos que ter esse momento com o Senhor, nós temos que ter essa vida com o Senhor, esse diálogo com o Senhor, em todas as áreas das nossas vidas que nos incomodam, que a gente sabe que não está na luz. Nós precisamos trazer luz sobre ele, precisamos trazer a palavra do Senhor sobre essas coisas, para que o Senhor ganhe espaço nas nossas vidas e Ele possa se manifestar, Ele possa aparecer na nossa vizinhança, né, na nossa casa, no nosso trabalho, né, marido e mulher. A gente precisa, irmãos, nós somos débeis, somos fracos, precisamos do Senhor, precisamos da Sua palavra, e essa palavra, como nós vimos, Tiago fala que ela é poderosa para salvar a nossa alma, para libertar a gente, para trazer a realidade para nós. Mas é preciso que nós tenhamos esse olhar atento, considerar atentamente a palavra do Senhor, para que isso possa vir tornando realidade para nós, para que nós possamos estar lembrando dela, para que o Espírito Santo possa nos lembrar dela quando nos deparar nas circunstâncias. É preciso atentar com diligência. Sabe, Paulo fala, né, não vos canso de dizer-vos as mesmas coisas, que é segurança para vós. Nós precisamos ouvir, ler muitas vezes. Eu estava falando com a minha esposa, eu tenho lido agora na sequência assim, o Velho Testamento. Cada vez que a gente lê, parece que a gente não tinha lido ainda, né? Você descobre coisas que você não tinha visto, você compreende melhor do que a visão que você tinha antes no Velho Testamento. Eu, quando me converti, eu gastava mais tempo no Novo Testamento. Os irmãos que andavam comigo, que tinham comunhão comigo, os meus pastores na época, também gostavam muito do Novo Testamento, citavam muito do Novo Testamento. Então eu devorei esse Novo Testamento, ia para o trabalho, trabalhava por conta própria, então lia o Novo Testamento. E quase não lia o Velho. Então, quando eu comecei a ler o Velho Testamento, eu fui, acho que foi o Natal que falou aqui outro dia sobre isso, né? Sobre o Velho Testamento, a importância do Velho Testamento. Irmão, de fato, o Novo, ele é tirado do Velho. O Novo é tirado do Velho com revelação, né? Porque o Velho falava em figuras, mas falava de Cristo. E agora nós temos a realidade. Mas é importante você conhecer também as figuras, para te dar mais clareza, te ajuda a entender mais. Aquele Apolo que também trabalhou em Éfeso ali junto com Paulo, as Escrituras falam que ele era poderoso nas Escrituras. A Bíblia fala que ele era poderoso nas Escrituras. Ele convencia os judeus que Jesus era o Cristo. Com qual Bíblia? Ele tinha Romanos lá? Não tinha. Ele só tinha o Velho Testamento. Ele só tinha lá os antigos. E ali ele convencia os judeus que aquele Jesus que eles crucificaram era o Cristo que havia de vir. E ele era poderoso, a palavra fala. Quando eu vi isso aí, eu pensei, gente, mas é interessante isso, né? Imagina você encontrar com um judeu, você dominar o Velho Testamento e você apresentar para ele Jesus Cristo, lá no Velho Testamento, na leitura dele, no livro dele. Isso é magnífico, e para isso, irmãos, nós precisamos nos achegar às Escrituras, buscar ao Senhor, nos achegar aos pés do Senhor. Porque, irmãos, o perigo que tem me passado ao coração esses dias também, é que às vezes nós conhecemos muito da teoria, como a gente sabe que tem muitos irmãos que conhecem mais do que a gente, né? Estudam profundamente as Escrituras, e você continua vendo a pessoa não manifestando a vida do Senhor, né? Causando escândalo em coisas simples, em coisa de novo convertido já deveria ter abandonado. E às vezes as pessoas estão como mestres, mas causando escândalo, principalmente aos pequeninos, né? Então o meu medo, a minha preocupação é que nós também, a igreja do Senhor, povo de Deus,
possamos nos tornar assim como os judeus. Eles conheciam profundamente. Quando os magos chegaram em Jerusalém para procurar saber aonde que havia de nascer, né, o Messias, o rei de Israel, ele foi da casa do Herodes, né, do rei naquele tempo ali, que dominava eles, e eles então mandaram chamar os escribas e fariseus lá, os sacerdotes, e eles sabiam, com facilidade, eles não abriram, procuraram, vamos procurar o livro lá, vamos ver, pega aí, vamos olhar aqui. Não, eles sabiam de cor. Mas eles foram? Nenhum deles foram. Nenhum deles foram atrás. Então, irmãos, e a gente vê, quando você lê os evangelhos, principalmente, onde Jesus toda hora confronta com esses escribas e esses fariseus, que conheciam profundamente a lei, e eles ficaram tão natural, tão bitolados à letra, ao pé da letra, que eles perderam o sentido da lei. Eles perderam o mais importante da lei, como Jesus fala, a misericórdia, o amor. Eles perderam isso. Eles condenaram Jesus porque curou uma pessoa no dia de sábado. Eles falaram, não pode fazer isso. Venha outro dia para ser curado. Você imagina, Beto? Alguém aqui, hoje, né? Um paralítico aqui, a pessoa sofrendo, né? Aí a gente, ou você orar, meus dedos crescer de novo, aí levanta outro e fala assim, não, volta outro dia aqui para ser curado, hoje não, quem vai brigar com ele sou eu. Isso que eles estavam fazendo, volta outro dia. Olha a ignorância, irmãos, olha a ignorância quando nós nos apegamos à letra, nos apegamos só à parte externa da coisa. Nós precisamos do Senhor, precisamos debruçar sobre essas letras, precisamos debruçar sobre essas leis, com o coração diante do Senhor, suplicando misericórdia, clamando socorro ao Senhor, que transmita a nós a sua vida, para que nós possamos transmitir a outros. Nós precisamos, irmão, todos nós, eu aqui falo também, que quando eu vi isso, eu vejo esse sentimento meu, é sobre nós todos, não apenas nós que aqui estamos, o povo de Deus, o povo do Senhor. Agora, irmãos, uma coisa é certa, nem todos vão obedecer a palavra do Senhor, nem todos, mas que o desejo do Senhor, quanto mais, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais, é igual o Evangelho, está sendo pregado, né? Está sendo pregado, está sendo anunciado. Quem crê será salvo, mas muitos não estão crendo, muitos estão desprezando a palavra. Eu queria citar ainda agora, e lá nas parábolas de Jesus, em Mateus 13, não pretendo falar sobre a palavra em si, toda a parábola, só pegar alguns detalhes. Porque, irmãos, o que eu desejo que fique claro para os irmãos é que é a palavra de Deus, que vai nos libertar, porque ela tem poder para isso. Ela também é uma semente que foi introduzida para dentro de nós, ela está no nosso espírito e ela precisa crescer. Mas para isso, nós precisamos permitir, nós precisamos buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. Essa parábola, acredito que a maioria dos que estão aqui já são cristãos há muito tempo, já ouviram essa palavra, já leram essa palavra. Então eu não vou trazer muitos detalhes, eu vou aproveitar o tempo e dizer que, principalmente aqui, nós conhecemos bem o que como se faz uma plantação. Ninguém pega uma terra para plantar, simplesmente chega lá e sai colocando a semente. Não, de jeito nenhum. Até em casa você vai fazer uma horta, você primeiro prepara aquele terreno.
não é? Você primeiro prepara aquele terreno, você coloca ali alguns adubos, porque você quer que quando você pôr a semente ali, você deseja que quando você colocar a semente ali, ela no seu tempo certo, ela produza o que você deseja colher, não é verdade? E se tratando de nós, como se a terra, nós sabemos que a terra é o nosso coração, e a semente é a palavra de Deus, como é o que é que nós podemos fazer para preparar o nosso coração para receber a palavra do Senhor? Aquele que não conhece nada do Senhor, que está pecador lá no mundo, que é um ímpio, não conhece ainda o Senhor, depende das orações daqueles que vão pregar o Evangelho. Ele está orando por ele, né, para que a palavra, né, prospere, né, que o Senhor salve as almas. Ele está orando, ele está preparando o terreno, ele está combatendo os inimigos lá, né? Está orando. Irmãos, conosco também, com o nosso coração é a mesma coisa. Se nós viermos para as reuniões da igreja, para as reuniões do ensino, no momento do ensino, nós temos que vigiar como está o nosso coração, mas desde casa nós já temos que orar por isso, meus irmãos. Nós já temos que orar a Deus: Senhor, prepara meu coração, Senhor. Prepara meu coração. Eu não sei quem vai falar hoje. Eu não sei, não saiu no diário. Eu não sei, eu não vi o boletim, eu não vi o anúncio. Não estou sabendo quem vai pregar. Mas prepara o meu coração, independente de quem for pregar, ou, né, durante a reunião. Senhor, fala comigo. Fala comigo. Eu estou agitado, tenho andado inquieto, estou com muito problema esses dias, estou muito atribulado, estou angustiado, estou me sentindo só, me sinto abandonado. Senhor, me socorra, Senhor. Irmãos, nós temos que cuidar da nossa terra. Disso depende o nosso proceder, depende o galardão que nós vamos ganhar, depende a nossa vida, depende a nossa caminhada, o nosso sucesso diante do Senhor, para a glória dele mesmo, porque o Senhor aguarda o bom fruto. O Senhor aguarda ansioso, diz a sua palavra, pelos frutos. Porque o problema não está na semente, a semente é poderosa, a semente tem poder, a vida está na semente. O problema está no coração. Se o coração está duro, se o coração é aquele que está na beira do caminho, onde tudo passa, onde ali há um fluxo de ideias, de pegadas, Lucas vai dizer que a semente foi pisada, aquela que caiu no caminho. Ali a palavra é pisada, é desprezada, você convive num meio desse, isso pode prejudicar a sua audição da palavra. E a nossa fé vai vir, irmãos, pelo ouvir da palavra. Por isso nós precisamos rogar ao Senhor que nos ajude, nos socorra, socorre o nosso coração, limpa nosso coração, limpa minha alma, Senhor. Fala comigo, me socorra. Irmãos, e o período de louvor que nós temos aqui, esse é um período introdutório, é um período de preparação, é como uma água que está sendo jogada sobre o nosso solo quente. Esses dias eu plantei uma semente de milho num lote, pouca coisa. Plantei no início de fevereiro e não choveu. Botei adubo, pus a semente e não choveu. Passou uns 20 dias, uns 30, nada de chuva. Falei, meu Deus, já era, perdi. A semente estava lá, o adubo estava lá. Foi no início de fevereiro. Aí vocês sabem que há pouco tempo começou a chover. Irmão, você acredita que a semente produziu? A plantinha, o milho começou a nascer, todos eles. Os que demoraram a nascer é porque estava mais fundo lá na terra, né? Aí eu fui lá e ajudei, né? Tirei um bocado de terra de cima e acredito que eles vão brotar também. Mas já a quantidade foi muito pouca. Precisou da água vir. Às vezes nós enfrentamos, irmão, também esse sol escaldante da temperatura, da fornalha que nós passamos, das provas que nós passamos, mas o Senhor é poderoso para trazer a sua chuva sobre nós, a sua água sobre nós. E a água que a palavra fala, irmão, é a palavra de Deus. É a palavra.
A palavra é água, a palavra é espada que corta, que limpa, que poda nossas vidas, é a palavra. Por isso nós precisamos valorizar, irmãos, o momento da palavra. Não vamos desprezar também o momento do louvor, nós precisamos também desse momento, que nós juntos louvamos ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Nós cantamos, nós louvamos o Seu nome, não pelo que nós estamos sentindo, mas pelo que Ele é, pelo que Ele já fez por nós, que pagou um preço por nós, nós ainda éramos inimigos. Muitos aqui não nasceram num lar cristão, foram para o mundo, estava lá e o Senhor já havia morrido por você. Ele já morreu, inclusive, há mais de 2000 anos. Veja como o seu sangue é poderoso, sua obra é eficaz, que nós que nascemos nesse tempo ainda podemos ser salvos. Temos sido salvos, e a sua palavra permanece, e o seu sangue ainda é poderoso para nos purificar os pecados, nos limpar a consciência e nos permitir continuar caminhando diante do Senhor. Irmãos, esse é o amor de Deus, esse é o amor de Deus. Então, nós precisamos da palavra, e a nossa comunhão, irmãos, a nossa comunidade, o ajuntamento dos irmãos, é um momento importante, nós devemos estar orando por isso, orando nas reuniões de oração, orando nas reuniões nos bairros, que nós temos, orar pelas nossas reuniões gerais, orar pelas nossas reuniões de bairro, que o Senhor nos socorra. Não vamos tratar nossas reuniões, que seja a do bairro, como uma reunião qualquer, que nós vamos despreocupados, sem oração, sem pedir ao Senhor, porque, irmão, se nós não fizermos isso no nosso lar, no nosso dia a dia, ter essa expectativa, ter essa esperança, o Senhor está olhando isso, irmão, o Senhor está olhando. Aí nós vamos chegar na reunião e nós vamos ter a decepção. Poxa, hoje estava estranho, né? Nossa, aquele irmão falou até, ai, mas nós oramos, nós vigiamos durante os dias anteriores, nós clamamos o socorro do Senhor, nós pedimos ao Senhor para nos ajudar nas nossas reuniões, para estar presente, para falar conosco. Irmãos, o Senhor está vendo o nosso coração. Às vezes, quando nós estamos em casa com nossos filhos, se eles não pedem nada fora da hora do almoço, nós não damos. Mas se eles pedirem alguma coisa no meio do intervalo entre o café da manhã e o almoço, quando são crianças pequenas, provavelmente a gente vai pegar lá uma fruta, e vai dar para ele, para segurar até a hora do almoço. Irmão, se nós não clamarmos, vai parecer que nós estamos de barriga cheia, estamos satisfeitos, mas o Senhor deseja nos atender, Ele tem prazer nas nossas orações. Que nós não fiquemos prejudicados com isso, irmãos, mas vamos ao nosso Senhor, vamos à nossa fonte, porque nós necessitamos, somos nós que necessitamos. O Senhor está aguardando, observando cada coração, cada irmão que persevera. E não pensa você que está se dedicando, tem orado, tem clamado, tem orado pelos irmãos, que o Senhor não está vendo. Parece que não muda nada na sua vida, parece que não muda nada na vida da comunidade. O Senhor está trabalhando, irmãos, o Senhor está trabalhando, o Espírito está movendo, está tocando, mas é preciso que nós correspondamos a Ele. Já viu que você ora pelo pecador? Você está orando, você está clamando ao Senhor por ele, ou seja, tem gente orando por ele, mas depende dele, se declarar, abrir a boca. Aquele que me confessar, é preciso ele receber. O Senhor está aí, o Senhor já fez, e Ele fez muita coisa por nós, que nós precisamos conhecer para poder desfrutar. Como dizia o Natal na semana passada, o Senhor não nos exige nada que Ele já não tenha preparado para nós, que Ele já deu capacidade para nós. Mas por que a gente não consegue? Porque nós não temos sido, irmãos, tão cuidadosos, tão zelosos, no sentido de nos aproximarmos mais, de buscarmos mais, de desejarmos mais, de termos mais essa expectativa pelo Senhor, pela Sua presença, Porque às vezes, irmãos, a gente sai de casa para ir para a reunião, e a gente já pensa assim, tem que enfrentar aquele momento lá,
de música que eu não gosto, você já está trazendo treva para a sua mente, né? Se você não gosta das músicas, não tem problema, ora enquanto isso, medita na letra, dá amém na letra, porque nós não temos cantado aqui heresias. As letras são declarações, muitas das vezes declarações para o Senhor do que Ele é, do que Ele fez. Você pode dar amém. Eu mesmo não posso cantar, que a minha voz seria um transtorno aqui para os irmãos, mas eu canto baixinho ali, ó. Eu não poderia cantar com o microfone. Na hora que eu peguei o microfone antes da hora, eu fiquei preocupado se estava ligado e eu atrapalhar o momento dos irmãos. Mas nós podemos, irmãos, cantar baixo, cantar para o nosso Senhor, porque nós estamos louvando a Ele, estamos adorando a Ele, estamos declarando a Ele, né? Porque se a gente for viver dos nossos temperamentos, do nosso momento de alegria, para a gente expressar gratidão ao Senhor, irmãos, isso manifesta a nossa incredulidade, porque a nossa fé, ela é pelo que está escrito na palavra. Nós cremos, por isso nós confessamos, por isso nós declaramos: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é excelso, o Senhor é magnífico, o Senhor é amor. Não depende da gente estar sentindo bem ou não, Ele é isso tudo e muito mais. E nós podemos então adorá-lo, né? Você pode adorar seriamente ali, ó, adorando a Deus, falando com o Senhor, declarando aquelas palavras para Ele. É isso que importa, irmão. Isso que importa. É Ele ser adorado, reconhecido em nossos corações. Vamos fazer uma leitura aqui. Logo no início, eu vou partir aqui para o versículo 10 do capítulo 13. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será retirado. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Irmãos, quando eu vi essa passagem aqui pela primeira vez, quando Lucas relata sobre essa mesma palavra, ele fala assim: que é isso? Que é isso, Senhor? Né? Eu pensei também: ué, mas o Senhor está dificultando as coisas para a pessoa que não entende nada? Como assim, meu Deus? Por que vai dificultar? A gente quer facilitar, né? A gente quer traduzir, a gente quer resumir o máximo para fazer a pessoa compreender. Eu pelo menos eu procuro fazer assim. E aí, com o tempo, com os anos, a resposta está aqui no versículo 15. Ele vai dizer assim: ó, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Veja o que a dureza do nosso coração pode causar, irmãos. E isso aqui não é só para o pecador. Eu quero aplicar essa situação aqui aos nossos corações, a nós que já somos cristãos, com respeito às palavras do Senhor. Não a palavra para a salvação do inferno, mas as palavras de libertação, as palavras de vida, as palavras que nós precisamos pôr em prática. Muitas das vezes é o nosso coração que endureceu. Estamos conformados com a nossa religiosidade, com nossas tradições.
ficamos ali presos. Não, eu estou bem aqui, estou com a minha famíliazinha aqui, está tudo tranquilo. Não mexe comigo, não vai lá em casa, não precisa. Não, Beto, pode ficar. Samuel, não, pode ficar tranquilo aí, vai ver outros irmãos aí que eu estou bem. Estou trabalhando, estou prosperando, minha casa está tranquila. Não precisa, está tudo em ordem. Eu não tenho nem filho para não me dar trabalho. Porque o coração deste povo está endurecido, de um mau grado o ouviram. Irmãos, muitas das vezes, às vezes sobe um irmão para vir aqui compartilhar, e nessa hora a gente endurece o nosso coração. A gente ouve de mau grado. Você acha que a gente pode aproveitar alguma coisa? Irmão, qualquer que seja o irmão, que seja uma criança, que vai vir aqui citar um texto, vamos ouvir, porque pode ser que aquela hora, aquele versículo que aquela criança vai pronunciar, é a palavra que você está precisando para a sua libertação, para a libertação das tuas trevas, porque às vezes é naquela palavra que o Senhor vai derramar luz no seu mundo escuro. Então nós precisamos estar atentos com o nosso coração trabalhado. Senhor, quebranta, Senhor, não deixa ele empedrar não, Senhor, me ajuda, Senhor, fala comigo, tem misericórdia, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso progredir mais, eu preciso dar frutos para Ti. Eu estou vivendo uma vida sem frutos, uma vida só para mim, eu crio e estou caminhando, mas não tenho produzido nada. E esse irmãos, normalmente a questão dos frutos, a maioria de nós. E como a semente do Senhor, ela não é infrutífera, ela é vida, e ela foi determinada para gerar vida em nós, e todos no corpo do Senhor têm a sua função. Nós também precisamos saber qual é a nossa função. Nem todos serão pregadores, nem todos vão ser evangelistas, nem todos vão ser apóstolos ou profetas, nem todos vão falar em línguas, nem todos vão profetizar, porque isso são dons. Mas o Espírito concedeu a cada um como lhe apraz, como lhe aprouve, como Ele quis. Ele deu a cada um, e esse cada um inclui você e eu. Nós precisamos então descobrir: Senhor, aonde que eu devo fluir, Senhor? Aonde que eu deva funcionar, Senhor? Me ajuda, Senhor, me ajuda. Irmão, bate nas portas, insiste com o Senhor, insiste. Esteja na comunhão, esteja junto com os irmãos, busca conselho, busca se aconselhar com os presbíteros, com os irmãos mais velhos no Senhor, que tem estrutura bíblica para te ajudar, para que você possa anda com os sábios e serás sábio. O coração deste povo está endurecido, de um mau grado o ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e seja por mim curado. O se converter é quando você reconhece: aqui eu estou, né? Aqui eu estou precisando, aqui eu estou em falta, aqui eu preciso ser ganho, né? Aqui eu preciso de salvação. Você está atento à pregação, né? Há muitas coisas que o Senhor já ganhou, e tem muitas que Ele ainda precisa ganhar em todos nós. Até a vinda do Senhor, Ele vai estar trabalhando em nós, irmãos, até a sua vinda. Bem-aventurado, porém, verso 16, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas injustos desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, prestai atenção, vós, pois a parábola do semeador. Veja que essa palavra aqui não, atendei. Alguém está batendo na porta. Vamos atender, vamos atentar para essa parábola, irmãos, porque como a palavra, a gente depende da palavra, e aqui fala da palavra do Senhor, e tem esses terrenos duros, e eu acredito, irmãos, que todo terreno duro, se tratar, ele produz.
Todo terreno, se tratar, ele produz, ele pode produzir. Quando a terra é ruim, se faz uma análise, vê o que ela está precisando e coloca lá os nutrientes que ela precisa, para que ela produza aquilo que você quer que ela produza, e ela vai produzir. Porque se a semente é boa, só precisa de uma terra boa também, precisa de umidade, precisa de água. Isso vai falar da palavra, vai falar a palavra é essa umidade que você precisa, que nós precisamos. E se o coração está duro, a palavra também, ela tem a figura do martelo que esmiuça a penha, que quebra. Esses dias eu estava meditando sobre essa palavra aqui, sobre essa dureza. Eu falei, gente, sobre a pedra, alguma coisa pode nascer sobre a pedra? Aí eu botei no Google. Aí eu não fui numa plantinha qualquer não, porque eu sei que existe muitos musgo em cima dos telhados mais antigos. Você encontra umas plantinhas que nascem lá em cima. Eu procurei uma árvore sobre a pedra. Irmãozinho, encontrei árvore no meio da pedra e no meio do mar. Embaixo, em volta dela, tinha água salgada e a árvore estava no meio da pedra. Ela achou uma brecha ali, caçou nutrientes para ela e lá estava a árvore. A palavra de Deus é poderosa, irmão. A palavra de Deus é poderosa. Por mais duro que seja o nosso coração, se nós buscarmos ao Senhor, se nós clamarmos, se nos humilharmos diante dele, Senhor, eu tenho sido derrotado toda vez, Senhor, mas a tua palavra é poderosa, Senhor, eu quero que a tua palavra prevaleça sobre mim, Senhor, socorro, Senhor, e pede ajuda, pede que outros clamem por você também, pede socorro, vá nas orações, clama, chora, se humilha, clama ao Senhor. Porque às vezes nós podemos ser essa árvore que está lá no meio da pedra, mas o Senhor quer ela ali, para enfeitar ali, quer ela ali no meio daquela pedra, e a palavra vai produzir, a palavra vai crescer. Depois vocês busquem, vocês vão achar árvores na pedra e no meio do mar. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata. Se você não compreende e não está nem aí já era mesmo, né? Porque nós podemos, muitas das vezes, ouvir uma palavra e não compreender, mas nós podemos chegar em casa, pesquisar aquela palavra, pesquisar sobre aquilo ali, perguntar para quem falou, perguntar sobre aquela palavra, perguntar para outros irmãos maduros também sobre aquilo ali, como é que é isso? Como é que pode ser isso? Mas eu estou assim, eu não consigo isso, como é que é? Agora, se a gente não entende e não se importa, aqui fala que vem o maligno. Irmãos, o maligno tem pressa em tirar a palavra de você, porque ele sabe que se você parar um pouco para pensar naquela palavra, ela pode achar uma terrinha ali e criar raiz, e aí ela corre o risco de produzir a vida do Senhor em você, e ele não quer que isso aconteça com você, porque você está dentro de um contexto, você está em algum lugar que se ele brotar na sua vida, se o Senhor aparecer na sua vida, gente vão ser salva, pessoas vão ser libertas, pessoas vão conhecer mais o Senhor, e Ele não quer que as pessoas conheçam o Senhor, através das nossas vidas, através do fruto de Jesus nas nossas vidas, quando nós recebemos a palavra. Veja, irmão, como que a palavra é importante, como a palavra é importante, a palavra de Deus, e não só nas pregações, irmão, não só em púlpito, mas a palavra aqui, escrita, para você meditar, porque ela está na tua mão, ela está aí com você, todo dia você pode meditar, você não precisa esperar chegar o final de semana para você ouvir a palavra, você pode pegar essa palavra de Deus, vai lá lê devagar, pede, vai falando com o Senhor, vai pedindo ao Senhor explicação, porque o Senhor vai te ajudar, vai abrir os teus olhos, porque aí mesmo você vai encontrar, como a gente olhou aqui no princípio, o Senhor falando que Ele fala por parábola para que eles não entendam. Mas por que o Senhor está falando por palavra para que eles não entendam? Porque eles estavam desprezando a palavra, eles não se importavam com a palavra, eles se sentiam satisfeitos na sua posição, na sua religião, eles estavam satisfeitos.
Eles falavam: não preciso de mudança, eu já estou na lei. Nós temos Moisés. E às vezes nós podemos achar que nós estamos já muito instruídos, que não precisamos de mais nada, não precisamos aprender com mais ninguém. Irmão, nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Nós somos um corpo. Não tem nenhum membro do corpo, por mais bonito que seja, que ele possa dizer que não precisa dos outros membros. Olha aqui a falta que faz. Faz falta, né? É estranho. Eu vejo quanto que é estranho quando eu vou cumprimentar uma criança. Que ela, quando vê minha mão assim, ela dá um passo para trás assim, ó. É estranho mesmo. Eu, às vezes, estranho quando eu olho no espelho, quando eu ponho a mão no espelho. É estranho. Mas todos os membros, irmãos, são importantes. Todos são importantes e nenhum é sem importância e sem significado. Por mais que você tenha que ficar escondido, como nós temos muitos membros do nosso corpo que tem que ficar escondido, que não pode ser exposto, ele é necessário. Ele é necessário. Que você saiba disso também, irmãos. Priorize a palavra, para que ela ganhe espaço na sua vida e possa produzir os frutos que agradam ao Senhor. Eu vou parar por aqui. Aí, se o Senhor permitir, no próximo sábado, talvez a gente prossegue. Amém, meus amados? Mas que nós possamos, irmãos, estarmos orando por isso aí. Só para encerrar, hoje, eu gostaria de ler em Isaías 55. Irmãos, quando o Senhor olhou para a terra, Ele não viu nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que buscava a Deus. Todos igualmente se extraviaram, fugiram. Essa era a nossa situação, irmãos. Essa era a nossa situação. Mas o Senhor veio a nós, veio até nós, veio nos buscar. Isaías 55 diz assim: ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinho fala da alegria dessa vida, o leite fala dos fundamentos da palavra de Deus. Versículo 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Repito aqui a parte B: ouvi-me atentamente, e comei do que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Versículo 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Amém, meus amados? Precisamos rogar ao Senhor, porque assim como nós fomos salvos quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós também precisamos continuar pedindo ao Senhor: fala comigo, Senhor, fala comigo, sabe, buscá-lo, buscá-lo com afinco, buscá-lo com mais prazer, com mais sede, que Ele vai trazer o que nós precisamos. Irmãos, essas fiéis misericórdias prometidas a Davi fala da ressurreição, da vida eterna. Paulo vai explicar isso lá em Atos 13, 34, depois os irmãos podem ler, lá fala da vida eterna que o Senhor tem para nós, né? Mas Ele deseja que nós tenhamos uma vida, irmãos, mais tranquila, mais estabilizada, firme nele. Não quer dizer que nós não vamos ter momentos difíceis, não vamos ter tribulação. Não, nós vamos ter, mas nós vamos saber como passar, nós vamos saber suportar, nós vamos ter estrutura, nós vamos estar preparados para enfrentá-las,
com a ajuda do Senhor, clamando aos seus pés, né? Ainda que a gente passe a noite de planto, mas a alegria pode vir pela manhã seguinte. Amém, meus amados? Que nós continuemos confiando no Senhor, irmão, no nosso Senhor, aquele que nos amou desde o princípio, né, e continua nos amando, e nos aguarda como noiva adornada, né? Esse é o desejo do Senhor para todos nós. Na próxima semana, se o Senhor permitir, se também tiver encargo, a gente prossegue. Eu gostaria de mostrar depois outras coisas para os irmãos também. Vamos agradecer ao Senhor. Amado Senhor, bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, não só hoje, mas o Senhor tem falado conosco, tem insistido conosco. E obrigado também por nós termos a Tua palavra em nossas mãos, em nossas casas, à disposição nossa, nos nossos celulares. Ó Deus, podemos também não só ler, mas podemos ouvir a Tua palavra nos aparelhos. Temos tudo o que nós precisamos, Senhor. Nos ajude a aproveitar todas essas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Senhor, para que nós possamos buscar mais de Ti, aproveitar mais de Ti, aproveitarmos mais da Sua palavra, para sermos o que o Senhor deseja que sejamos, ó Pai, nesse mundo, em nome de Jesus. Graças Te damos por esse momento, Senhor, pela ajuda do Senhor. Amém.